Graça e paz a todos. Estamos de volta para o culto de louvor e adoração da Igreja Batista Carvalho de Justiça, nesse segundo domingo de agosto, Dia dos Pais. E mais uma vez nós queremos parabenizar todos os pais, que o Senhor continue abençoando a esses pais bondosos, esses pais que são exemplo para os seus filhos, e que Deus ilumine a cada dia a vida dos pais. Então, que Deus continue abençoando grandemente. Nós vamos orar para iniciarmos o culto nesta noite. Eu convido você a estar curvando sua cabeça e fechando seus olhos para nós estarmos orando ao Senhor. Ó Deus, nós queremos, Senhor, te agradecer por este dia, este domingo que é considerado o Dia dos Pais, e nós pedimos uma bênção especial pela vida de todos os pais. Ó Deus, que o Senhor esteja iluminando a cada dia a vida desses homens que têm este grande encargo de estar conduzindo a sua família, de estar conduzindo, ó Deus, para o conhecimento do Senhor, e que essa realidade seja uma constante na vida de todos estes homens, Senhor, que o Senhor separou com esta grande responsabilidade, Pai. Ó Deus, que este dia seja marcado na vida de todos os homens. Ó Deus, nós queremos, Senhor, ainda te agradecer pela salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que seria de nós se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, se o Senhor não tivesse enviado a Jesus, seu único Filho, para morrer em nosso lugar? Por isso nós somos gratos ao Senhor. Ó Deus, toma as nossas vidas sempre nas tuas mãos, Pai, conduzindo segundo o teu querer santo, e aceita esse culto que é para o Senhor, para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar cantando. Eu convido você para estar cantando conosco a música Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, e nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida, curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Ó
peço a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida, curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Amém. Essa é uma oração em forma de canção, né? E agora nós vamos cantar Eis a Nossa Estrela da Manhã. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Amém. Cristo, a estrela da manhã, nasceu na nossa vida. Vamos cantar agora o Flua em mim, Senhor, a tua graça.
Senhor, a tua vida. Flua em mim, Senhor, teu perdão, para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida, para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida. Amém, amém, amém. Que esse seja o nosso desejo sempre, né, de deixar o fluir do Senhor na nossa vida, o fluir do amor, o fluir da graça, né, o fluir da vida do Senhor, também o fluir do perdão, tão necessário para todos nós, né? Nós vamos continuar exaltando o Senhor em todos os momentos da nossa vida, vamos fazer da nossa vida louvor para a glória de Deus, né? Esse é o propósito pelo qual o Senhor nos chamou, para vivermos para a glória dele. Então, nesse momento nós vamos orar mais uma vez e vamos entrar na meditação do dia que está em Gênesis 19. Gênesis 19, dando continuidade à série de mensagens no livro de Gênesis. Vamos orar? Ó Pai Santo, glórias, glórias ao Teu nome. Ó Senhor, nós te exaltamos, Pai, na beleza da Tua santidade. Nós reconhecemos, Senhor, o Teu grande amor nas nossas vidas, quando o Senhor enviou Cristo Jesus para morrer em nosso lugar, mesmo quando não éramos merecedores. O Senhor tem derramado bênção sobre bênção, portanto, é graça sobre graça na nossa vida, e isso nos alegra por sabermos que nós estamos servindo a um Deus verdadeiro, a um Deus que se importa conosco, um Deus que tem prazer em nos abençoar, um Deus que trabalha em favor dos seus. Ó Pai, a nossa gratidão, Pai, porque o Senhor, de uma maneira muito excelente, fez com que nós pudéssemos conhecer o Senhor, conhecer a Tua graça manifestada na pessoa de Cristo Jesus. O Teu grande amor nos alcançou, Pai, e hoje nós estamos aqui como igreja do Senhor para glorificar ao Teu nome, que é o nome eterno, nome que subsiste para todo sempre. Ó Pai, e nos abençoa, nos capacita, Pai, na meditação da Tua palavra, abre os nossos corações para recebê-la, que ela transforme, provoque mudanças na nossa vida, Senhor. Nós fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. Vamos então abrir as nossas Bíblias em Gênesis 19. Gênesis 19. Nós vamos ler até o versículo 29. Gênesis 19, até o versículo 29. Então vamos lá. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostou-se com o rosto em terra e disse: Meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda a
parte da cidade de Gomorra, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram e disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os 2 homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com os seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida. Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: não, meu senhor. Seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena. Está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estaria salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover fogo do céu e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim, ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Bom, estamos aí, né, para dar continuidade a esta série de mensagens em Gênesis e agora no capítulo 19. E o que eu quero falar hoje é a respeito do Deus que é pleno em graça, que realiza seu juízo, mas oportuniza salvação aos seus escolhidos, né? Sempre esse Deus de graça, né? Deus,
ele estende a sua graça, aqui eu repito o significado de graça, que é favor imerecido. Nenhum de nós somos merecedores do favor de Deus, mas ainda assim ele dispensa sobre as nossas vidas. Nem aquele povo da antiguidade e nem nós somos merecedores. E Deus, ele sempre, esse Deus pleno em graça, que dispensa o seu favor sobre toda a humanidade. Ele oportuniza, através da sua graça, que ainda está valendo, tá certo? Então, o primeiro ponto que nós vamos ver aqui é que o Deus que é pleno em graça oportuniza a salvação, ainda que iminente seja seu juízo. Nós vemos aqui um episódio de juízo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Aliás, não era apenas sobre essas duas cidades, eram 5 cidades. 5 cidades que estavam ali próximas e que realmente estavam vivendo em extremo pecado, se é que podemos dizer assim. Então, apesar de falar apenas em 2 cidades, Sodoma e Gomorra, mas nós vemos que eram 5 cidades, inclusive Zoar, aquela cidade a qual Ló pediu que ele fosse para lá, quando os anjos estavam conduzindo ele e sua família. Ele disse: não, meu senhor, aqui tem uma cidade bem próxima. Era alvo também, seria alvo também da destruição, do juízo de Deus. E, portanto, total de 5 cidades, Então, o Deus que é pleno em graça oportuniza a salvação, ainda que iminente seja o seu juízo. Anteriormente, no capítulo 18, o Senhor compartilhou com Abraão o que estava para fazer com Sodoma e Gomorra e mais 3 cidades. Nós nos lembramos disso. E enquanto o Senhor conversava com Abraão, os 2 anjos que com ele vieram, desceram a Sodoma. Foram recepcionados por Ló na entrada da cidade. E quando o texto apresenta Ló à porta da cidade, isso quer mostrar que Ló, ele terminou sendo próspero. Do tempo em que Ló se mudou para próximo a Sodoma, que lá no capítulo 13 mostra isso, que ele se mudou próximo a Sodoma, ele agora já está morando dentro da cidade. Ele agora já está morando dentro da cidade. E o texto mostra que Ló estava à porta quando recepcionou os 2 anjos. Isso quer dizer que Ló ele foi bem sucedido, foi próspero e já estava participando do conselho dos anciãos, e que geralmente se encontravam à porta para deliberar, tomar decisões concernentes àquela cidade. Então, Jó era próspero, tinha o seu nome respeitado ali naquela cidade, Então Ló recepciona os visitantes e os leva para casa para pousarem aquela noite em sua casa. Só que estes hóspedes chamaram a atenção dos homens daquela cidade. O versículo 4 mostra isso. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos, não alguns, todos os homens de toda parte da cidade de Gomorra. E aí vem outra ênfase com relação a esse todos. Dos mais jovens aos mais velhos cercaram a cidade. E qual era a intenção desses homens? Eles revelaram a Ló
quando bateram à porta de Ló, naquele momento da noite, e revelaram a intenção deles. Está no versículo 5. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Em outras versões diz assim: para que o abusemos deles, né? Ló, diante dessa situação, ele tenta fazer com que os homens mudem de ideia, a tal ponto de oferecer as próprias filhas. Não que isso seja correto, tenha sido correto da parte de Ló, né? Mas foi a situação que ele pensou no momento para se livrar, né, daquela confusão toda, né? Ló, ele sabia o quanto era perverso, né, este ato. Bom, Ló tenta fazer com que aqueles homens mudem de ideia, mas eles estavam alucinados, não queriam acordo algum, chegando ao ponto de gritarem com Ló, ameaçarem a Ló de fazer com ele o pior, empurraram Ló com violência e tentaram arrombar a porta. Aqueles homens, eles estavam alucinados, eles estavam obstinados, né? Teimosos, não querendo mudar de maneira nenhuma, com a intenção deles, com o pensamento deles. Podemos dizer que aqueles homens estavam cegos espiritualmente, não quiseram se desviar do que desejavam os seus corações, eles insistiam no seu pecado. É isso que nós vemos aqui nesse texto. E aqui acontece uma inversão, uma situação inversa do que nós vemos em Marcos 10, versículo 52. Aliás, nós vamos ler esse texto, Marcos 10. Se não me engano, começa no versículo 46. Isso, Marcos 10, do 46 ao 52. Olha que situação inversa. É o cego de Jericó. E diz assim o versículo 46: então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Você percebeu a inversão dessa situação, de uma situação para a outra, quando nós comparamos? Aquele cego de Jericó, ele era um cego físico. Os seus olhos físicos, seus olhos materiais, não conseguiam enxergar, mas os seus olhos espirituais, eles estavam atentos a Jesus. E aí, quando tem o encontro dele com Jesus, Jesus pergunta: o que é que você quer? Senhor, eu quero ver. Jesus diz: a tua fé o salvou, o curou. A tua fé o curou.
Enquanto que esses homens de Sodoma, inversamente, eles estavam com seus olhos espirituais vedados, cegos. Eles não conseguiam enxergar espiritualmente a sua condição pecaminosa, ao ato que estava levando eles. E o que acontece é que, já cegos espiritualmente, eles agora não conseguem enxergar materialmente falando. Enquanto que aquele cego de Jericó que tem um encontro com Jesus, nós podemos ver a fé dele. Isso é uma condição espiritual saudável. E os homens de Sodoma, eles não estavam espiritualmente saudáveis. A verdade é que, com a visita do anjo do Senhor, eles tiveram a oportunidade de mudar os seus pensamentos, eles tiveram a oportunidade de mudar as suas atitudes, mas não quiseram e se mantiveram nos seus posicionamentos. Continuar como estavam. A atitude deles definiu as suas escolhas. Mas também o texto nos mostra que aqueles visitantes, os anjos do Senhor, ofereceram a oportunidade aos parentes de Ló. No versículo 12, olha o que diz: os dois homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. Tire-os daqui. O que acontece é que Ló vai ao encontro dos futuros genros dele, e ele tenta convencer esses jovens a deixarem a cidade juntamente com ele e a sua família. Mas olha o que eles dizem. Versículo 14. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Olha que coisa. E o resultado é a recusa da parte deles quanto à oferta de fugir do juízo de Deus que estava prestes a acontecer. Em 2 Pedro, nós vemos que a história se repete, a Bíblia ela já antevê a situação. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4, ele diz assim: antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Envolvidos nas suas paixões, esses zombadores não acreditam, até acham que é brincadeira. Nós vemos aqui duas situações, podemos até dizer duas categorias de pessoas: uma que se recusa a mudar, preferindo permanecer em seus maus caminhos, que são estes homens perversos. Outra que não acredita e acha que tudo não passa de brincadeira, de quem não tem o que fazer. Acham que nós não temos o que fazer, que é perda de tempo,
buscar ao Senhor? Está indo à igreja? Eles pensaram que era brincadeira. Quando Deus visitou o mundo através de Jesus, que está registrado em Mateus, capítulo 1, 23, ele disse que o chamariam de Emanuel. Por que Emanuel? O nome já diz tudo. Deus conosco. Deus visitou esse mundo. Assim como Deus visitou através destes anjos, era a oportunidade que aqueles homens, e por que não dizer toda a cidade, teria para rever os seus pensamentos, rever as suas atitudes. Isso quer dizer se arrependerem e consertarem os seus maus caminhos. Jesus, o Deus, ele dá sempre a oportunidade. Mesmo em um iminente juízo que está para acontecer, a palavra de Deus, ela se cumprirá. Estamos vivendo esse tempo. Deus está dando oportunidade para que os homens se arrependam dos seus pecados. Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que se faz presente e que ainda está ao alcance de quem o queira receber, assim como era iminente no tempo de Ló, aquele juízo sobre aquelas cidades, está para acontecer o juízo de Deus em nosso tempo. E aqui eu quero compartilhar alguns textos em que é inevitável que isto aconteça. A Bíblia nos diz, em Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 2, versículos 5 e 6, nos diz o seguinte, Romanos 2, 5 e 6 nos diz o seguinte: contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ainda em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. E por último eu quero ler Hebreus, capítulo 9. Hebreus 9, 27 e 28, que diz: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Está aí. É iminente o juízo de Deus, está para acontecer. Não sabemos quando. Aquele povo, ele também foi pego de surpresa. Não aguardavam. Preferiram continuar como estavam. Preferiram achar que era brincadeira. Mas o tempo do Senhor está se cumprindo. E a porta da graça está se fechando. Este é o tempo da graça, porque Deus é pleno.
em graça. Vamos ao segundo ponto que nós encontramos aqui, é que o Deus que é pleno em sua graça, né, o Deus de graça, em sua misericórdia, livra do juízo os seus escolhidos. Vou repetir: o Deus de graça, em sua misericórdia, livra do juízo os seus escolhidos. Do versículo 15 ao versículo 23. Olha o que diz este versículo 15 e 16. No versículo 16 diz assim: tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. O Senhor teve misericórdia deles. A misericórdia é uma manifestação do grande amor de Deus. E nós vemos aqui vários autores bíblicos em várias partes da Bíblia exaltando a misericórdia do Senhor, o Senhor em sua misericórdia. No Salmo 86, versículo 15, o salmista diz o seguinte: mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. O apóstolo Paulo, ele escreve em Efésios, capítulo 2, versículos 3, 4 e 5, dizendo o seguinte: nada façam por ambição. Estou em Filipenses, Efésios, capítulo 2, (3 ao 5). Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça sois salvos. E ainda quero compartilhar outro texto em Hebreus, capítulo 4. Hebreus 4, do 14 ao 16, que diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Deus é um Deus de misericórdia. E Ele, assim como agarrou pela mão Ló, e a sua família, Deus também, ainda que seja necessário te agarrar pela mão para que você não se perca, Ele fará. Deus fará de tudo, porque Ele é um Deus misericordioso. Aliás, Ele já fez o grande ato de misericórdia para conosco, para com toda a humanidade. Ele entregou Jesus em nosso lugar. Nós é que éramos merecedores de estarmos naquela cruz, porque nós é que somos pecadores. Ele em tudo foi tentado, porém não pecou. Deus faz de tudo. Através da sua grande misericórdia,
para que ninguém se perca. Cabe a cada um de nós aceitarmos este ato de misericórdia da parte do Senhor. O Deus de graça, em sua misericórdia, livra do juízo os seus escolhidos. Deus não faz acepção de pessoas, Ele está escolhendo a cada pessoa e chama a cada um para que faça parte, né? Para que compartilhe desse grande amor dele. Cabe a cada um de nós aceitar ou rejeitar. Aqueles homens de Sodoma e Gomorra, eles rejeitaram a visita do Senhor, assim como muitos têm rejeitado a visita de Cristo neste mundo, em que ele proclamou dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O terceiro ponto que nós encontramos aqui é que o Deus que é pleno em graça realiza juízo, levando em conta aqueles que também olham para trás. Em Gênesis 19, nós vamos voltar aqui a Gênesis 19. A ordem do Senhor foi de não olhar para trás. Gênesis 19, versículo 17 diz assim: fujam por amor à vida, não olhe para trás. Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. O juízo de Deus é certo para aqueles que rejeitam a sua visita através de Jesus. É certo para aqueles que preferiram não mudar, achando que não precisam mudar em nada. E o texto diz no versículo 24: então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover fogo e enxofre. Por que essa ênfase toda? Então o Senhor, o próprio Senhor. Ora, meus irmãos, Deus, em essência, é amor. Não há como negar. Deus é amor. Mas também não podemos negar que Deus também é justiça. E Deus não se agrada do pecado. E o mesmo Deus que ama é o mesmo Deus que pune. O mesmo Deus que dispensa o seu grande amor, manifestado através da sua graça, através da sua misericórdia, através da sua bondade, é o mesmo Deus que age com justiça. Aquele que pecar, perecerá. Esse é o Deus, né? É o Deus de graça, mas que realiza juízo, levando em conta aqueles que olham para trás. Aqueles que rejeitaram a visita já estão sob o juízo de Deus. Mas houve uma advertência aqui com a mulher de Ló, né? Com toda a família, aliás, de Ló. E a mulher de Ló foi a única que olhou para trás. O texto mostra que aqueles que olham para trás, tendo o coração ou mantendo o seu coração nas coisas do passado, não tem lugar no reino de Deus.
E aqui eu quero compartilhar com vocês o Evangelho de Lucas, capítulo 17. Lucas 17, do 28 ao 33. Que diz assim: aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar para trás por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida, a preservará. Jesus usa esse exemplo, esse contexto que nós estamos aqui meditando, Sodoma, Gomorra, Ló, a sua mulher, a mulher que olhou para trás, que estava presa àquilo que agora era o seu passado. Ela estava apegada àquela vida. E Jesus, ele chama a atenção, olha o exemplo negativo da mulher de Ló, não olhe para trás. Ela tinha apego a tudo aquilo que ela possuía, que ela construiu, que ela tinha naquele lugar. O olhar dela era um olhar de saudade por aquilo que agora era seu passado. Não olhe para trás. Uma vez que você propôs seguir a Cristo, jamais olhe para trás. Em Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, do versículo 13 e o 14, nos diz o seguinte: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Se você quer ganhar esse prêmio de Deus que está em Cristo Jesus, que Jesus conquistou para todos nós, não olhe para trás, esqueça-se do que ficou para trás e prossiga para esse alvo, rumo a esse alvo, com todo afinco, com toda dedicação ao serviço do Senhor, a buscar ao Senhor. Eu quero dizer que é impossível você progredir no seu relacionamento com o Senhor enquanto estiver carregando partes do seu passado. É impossível. O que passou, passou. E a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, porque em Cristo nova criatura somos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. O passado ficou para trás, eis que tudo se faz novo. Portanto, nós não podemos esquecer, e para concluir, eu quero dizer, o Deus que é pleno em graça, realiza o seu juízo, mas oportuniza a salvação aos seus escolhidos. O Senhor Jesus está chamando a todos. Todos são escolhidos do Senhor, mas a resposta que nós damos a Ele é sim
ou não. E há aqueles que derem a resposta positiva, ou seja, sim ao Senhor Jesus, não sofrerão o castigo eterno. Não é brincadeira. É a palavra do Senhor que nos garante. Precisamos levar em relevância o que a palavra de Deus nos diz. O Senhor não está brincando de ser Deus. Deus não está brincando em nada. Precisamos levar a sério. Jamais olhar para trás, mas prosseguir para o alvo do chamado celestial que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus assim continue nos abençoando, que possamos cada vez mais refletir e darmos o valor necessário à palavra do Senhor. Amém? Então, que Deus abençoe a mim, Deus abençoe a você, e assim chegamos ao final de mais um culto de louvor e adoração. Mais uma vez aos pais, aquele forte abraço. Que Deus continue abençoando a todos. Vamos orar. Ó Deus, louvamos o Teu nome, Senhor. Porque é através do Teu grande amor, o Senhor nos colocou no seu plano, neste plano salvífico. Ó Deus, e nós reconhecemos que só há um único caminho para que nós possamos ser salvos, que é através do nome de Jesus. Ó Pai, que nós não sejamos negligentes, que nós não recusemos o Teu chamado, que nós não achemos que seja brincadeira, que nós não sejamos tomados pelo cansaço, na demora do Senhor enviar Cristo Jesus pela segunda vez, porque muitos estão assim, não levando em conta, até zombando, mas que nós possamos ser achados perseverantes em Teus caminhos, para a glória do Teu nome. Continua a falar conosco através do Teu Santo Espírito. Nos dá uma noite na Tua santa e gloriosa presença, uma semana também recheada da Tua presença nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, tenha uma boa semana em nome de Jesus. E Deus abençoe a mim, Deus abençoe a você.